Olá! Hoje o Sala de Visitas entrevista o ex-vereador Ademir Martins. Além de ter sido vereador no período de 1993 a 1996, Ademir foi secretário de Transportes da cidade. Ocupou também outras secretarias no governo do ex-prefeito Marcos José da Silva. Advogado, sempre foi atuante na vida pública valinhense. Por exemplo, ajudou a fundar a Ser Útil, associação que congrega as entidades assistenciais de Valinhos. Vamos saber o que Ademir Martins está vendo na política atualmente na cidade de Valinhos e também como ele está vendo a política em época de eleições nacionais. Boa tarde, Ademir. Seja bem-vindo aqui ao Sala de Visitas, programa da TV Câmara Valinhos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse programa aqui, à disposição de vocês. Você é valinhense? Eu nasci em Atibaia, mas eu vim para Valinhos em 1969. Me casei aqui, tenho 2 filhos, um neto, né? E permaneço aqui até hoje. Espero ficar até o final da vida por aqui mesmo, viu? Gosto muito daqui. E por que você escolheu Valinhos? Valinhos é coisa da juventude, né? Eu tinha 19 anos, então a gente queria procurar ou mudar para São Paulo, para Campinas, e havia uma empresa aqui que era do pessoal que eu conhecia em Atibaia, me convidaram e acabei vindo e fiquei. Eu vim sozinho para cá, minha família não veio, né? Então eu vim morar sozinho aqui em Valinhos na época. Em que bairro você reside hoje? Eu moro no Alto da Boa Vista. E você atua também como advogado? Olha, eu me aposentei o ano passado, então eu estava assim, mais preocupado assim, em ficar cuidando de neto, algumas coisas por aí. Mas eu acho que ainda a gente tem condições de fazer outras coisas. E para o final deste ano aqui, eu tenho mais um colega que é advogado também, e a gente está formando uma parceria aí, eu devo retomar, mas de uma forma bem light, né? Bem tranquilo, sem muito atropelo não. E você atuou em que área já? Eu atuei na área trabalhista, área civil, criminal, né? Então você tem que ser versátil, né? Não dá... cidade pequena, né? Cidade pequena também, né? Você também é vice-coordenador da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Campinas. Como que é esse trabalho? A Pastoral Carcerária, ela é subordinada à CNBB, né? Então nós temos a Pastoral Carcerária nacional, estadual e arquidiocesana. E eu comecei na Pastoral Carcerária aqui em Valinhos em 1998. Foi justamente quando tinha a cadeia pública aqui, porque na época eu ocupava o cargo de presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. E eu fui convidado, que havia um problema muito sério aqui e ninguém estava vendo, ninguém enxergava, até porque é uma população muito desassistida, a sociedade rejeita, é complicado, né? E daí eu fui lá para fazer essa visita e acabei me enturmando lá, aquilo ali me despertou assim, uma vontade de poder trabalhar para essa população, né? E desde então foi desativada aqui a cadeia pública, se deve à Pastoral Carcerária e à Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui de Valinhos, e também em Campinas, né, em função da arquidiocese, né, Valinhos pertencer à arquidiocese de Campinas, eu assumi a vice-coordenação, né, eu fui nomeado ainda por Dom Gilberto, né, e permaneço até hoje, passou Dom Bruno, que faleceu, né, e está Dom Ayrton agora, e é um trabalho que eu faço todos os sábados, a gente faz um trabalho na penitenciária feminina de Campinas. São em torno de 900 a 1.100 reeducandas que se encontram lá. É um trabalho de natureza espiritual e religiosa, mas a experiência que a gente tem como advogado, então, e Comissão de Direitos Humanos, né, que é uma coisa que me fascina bastante. Então nós temos esse trabalho aí, faz muito bem para a cabeça da gente. E a política? Como a política entrou na sua vida? Olha, a política começou com o ex-prefeito Marcos, né, o Marcos José da Silva. Eu vim estudar na Escola Técnica de Comércio e nós estávamos na mesma classe.
E ali houve a gente começou a se identificar, e daí em seguida nós entramos na faculdade, cursamos na mesma classe também o curso de Direito lá em Jundiaí, e ele já estava envolvido com a política, acabou me convidando, e a gente acabou tomando gosto pela coisa, e até hoje a gente acaba fazendo parte aí do cenário político da cidade. Você foi vereador de 93 a 96 e na época o prefeito era o Dr. João Moisés Abujade. Como que era o relacionamento de você, vereador, com o Poder Executivo? O Dr. Moisés era duro na queda, né? Ele tinha um temperamento, ele não aceitava assim, né, ele era bastante, digamos, autoritário, ele queria, né? E eu, por outro lado, também tenho um temperamento forte também, né? Então foi um período, eu busquei fazer aquilo que era de interesse da comunidade, aquilo que é de interesse da população, mas havia bastante uma série de discordâncias, né? Mas dentro de um contexto de respeito, de um contexto saudável, né? Mas o Dr. Moisés, ele era duro na queda mesmo, viu? Para trabalhar com ele, né? E os projetos da gente estavam sempre... E também a minha bancada, né? Ela não era a maioria, então a gente sofria também toda essa... Você era oposição ao governo? Na realidade, eu seria situação, mas não foi possível ser situação com ele na época, né? E qual o seu relacionamento com o restante da Câmara? Como que era? Não, o relacionamento era muito bom, havia lá as questões políticas, né? Então nós éramos adversários políticos, não inimigos. Então nós tínhamos, pelo fato de eu antes de ser vereador, eu fui ex-secretário, né, do ex-prefeito Marcos, então havia, né, sempre aquela questão, ele é do lado, é Paragata, aquela coisa toda, então sempre houve, né, e então havia muita resistência aos meus projetos, tanto é que sistematicamente projetos que eu apresentava, eles votavam contra. Né? Então, mas eu insistia, então, tanto é que alguns projetos a gente conseguiu aprovar, mas um grande número de projetos, a gente não chegava no acordo nesse ponto. Quantos eram os vereadores na época? Na época éramos em 17 vereadores. Como é hoje, então, né? Como é hoje. E quais projetos, então, de sua iniciativa que você se recorda que valeram a pena? Eu entendo, assim, de relevância, foi o projeto que institui a coleta seletiva no município, é de minha autoria. Nós fiz um projeto de lei também que institui a venda direta do produtor ao consumidor, que é essa feirinha que existe hoje ali no ginásio de esportes Pedro Ezequiel, né? Fiz outro projeto que me recordo agora também, das cabeleireiras, né, que não podiam trabalhar em casa, né? Então eu criei um projeto permitindo que as cabeleireiras pudessem desenvolver essa atividade profissional em casa, tanto ourives, essas atividades compatíveis com o domicílio. Então, o que eu me recordo são esses projetos aqui. Projeto também para o servidor público, né, a questão de estabelecer o prêmio que era dos motoristas que não tenham acidentes, também extensivo a operador de máquinas, enfim, eram diversos projetos agora que não me vêm à cabeça, mas valeu a pena. Mas são projetos que hoje são importantes para a cidade. Sim, sim. Estão valendo. Estão valendo. A gente sempre eu acompanhava. Eu sempre tinha uma meta de pelo menos um projeto ou dois mensalmente, requerimentos, e eu fazia pesquisa em outras cidades, porque não é que você cria, então você visualiza, olha, lá em tal cidade tem isso, então por que não fazer para cá? Então eu sempre fui pesquisador, então isso daí me ajudou bastante, né? E outro detalhe, na época, os vereadores, quando iam fazer algum projeto, alguma coisa, eles chegavam lá para o professor Matede, Matede, eu quero fazer assim, então vinha mastigado. Eu era um vereador que eu levava tudo pronto. Tanto é que o Matede, ele é bastante curioso, ele falou, Ademir, esse projeto vai dar problema. Eu falava, exatamente isso que eu quero que dê. Né? Então a gente, né, porque tinha assim, algumas coisas que eram meio fechadas, né? Mas foi um período saudável, foi muito bacana, mas dentro de um contexto de interesse da população, né? Eu não fosse tão intransigente, não. Tanto do legislativo quanto do executivo, exatamente. Né? Isso é bom.
Você também ajudou a fundar a Serútil, né, que é uma entidade que congrega, uma associação que congrega entidades aqui de Valinhos, né? Por que essa ideia de ter a Serútil? Olha, a ideia da Serútil, ela volta um tempo muito mais atrás, do saudoso Dr. Antônio Carlos Correia, que trabalhou aqui, né, nesta casa. Ele era presidente do Rotary, alguma coisa assim, e ele tinha uma ideia da Festa do Figo, criar uma personalidade jurídica para congregar todas as entidades. E eu participei, porque eu sempre fui voluntário na Festa do Figo, e então a gente ficou aquela coisa. Daí quando o seu Luiz Cedran assumiu os Vicentinos, ele também queria criar alguma coisa parecida. Então nós, com base na FEAC de Campinas e também numa experiência que havia em Jundiaí, nós fomos, o Ademir Mamprim também participou junto com a gente para compilar os dados, o seu Cadorim. Então nós fomos buscar o que outras cidades estavam fazendo, né, no sentido de unificar as entidades assistenciais. E o fato de ser advogado também, então a gente conseguiu, fizemos a reunião com todas as entidades, cada uma expôs o que elas achavam interessante, como fazer, foi um trabalho bastante democrático, que nos aproximou todas as entidades, tanto a espírita, com a católica, com a evangélica, com Santa Casa, né? Enfim, foi muito bacana. E ela acabou acontecendo. Então é uma realidade que está aí. Obviamente, para funcionar, depende da vontade das pessoas envolvidas, porque no papel nós fizemos, colocou em prática, né? Então, daí depois vai depender muito de quem está conduzindo esse processo. Em que ano que foi isso? Foi, eu acho que em 84, 85, eu já... Depois que você passa de 60 anos... Então foi antes de você ocupar a vereança? Sim, antes de ocupar a vereança. E hoje a Serútil como que está? Você participa de alguma forma? Não. Eu acompanho, às vezes, pela imprensa local, alguma coisa. Houve algumas questões aí, algumas críticas, mas eu não tenho acompanhado. Mas você faz trabalho voluntário em algumas entidades hoje? Olha, hoje o meu voluntariado mais específico é junto à Pastoral Carcerária. Eu faço parte do Conselho Paroquial da Paróquia São Sebastião, né? O Conselho de Comunidade. E sim, a gente busca dentro da disponibilidade da gente e daquilo que se identifica com aquilo que a gente quer, poder ser útil de alguma forma, né? E você aconselha que as pessoas façam algum tipo de voluntariado? Olha, eu vou te dizer uma coisa. A questão do voluntariado, do servir, eu me recordo sempre de um filme do Sidney Poitier, provavelmente você nem teria nascido ainda, Ao Mestre com Carinho. Então havia uma personagem nesse filme, né, que ela tinha problema de depressão, ela era filha de uma pessoa rica, aquela coisa toda. Mas depois tem um ponto da história, né, resumindo, ela falava assim, eu tenho necessidade de ser útil, de alguém precisar que você faça alguma coisa. É mais ou menos por aí. Então é muito gratificante você servir despretensiosamente, sem partido, sem nada, né? Então você tem, aquilo que você recebe é muito mais do que você merece. Não tenha dúvida disso. E você participou também do Poder Executivo, sendo secretário e trabalhando nas administrações do ex-prefeito Marcos. Como foi sua experiência enquanto secretário de Transportes? Olha, a Secretaria de Transportes, ela convive com um problema que hoje todas as cidades, né, pelo menos mais desenvolvidas, se deparam com o volume de veículos que nós temos. Valinhos, eu lembro quando o Marcos assumiu agora na segunda vez, né, depois teve a terceira, Valinhos tinha em torno de 3,5 a 4 habitantes por veículo. Hoje está em torno de 1,7, 1,6 habitantes por veículo. Então a cidade foi assim, ela não cresceu, você não teve, né? Então você vê o caos que é, né? O problema que é. Eu acho aí há um paradoxo. Felizmente as pessoas têm condição de comprar carro, né? Assim, mas o poder aquisitivo permite que se faça isso, né? Então esse é o lado
o lado bom, né? E o lado ruim é que você não tem onde estacionar o carro, né? Todo mundo é apressado, aquela coisa toda. Mas Valinhos busca, eu tentei, né? A gente praticamente a área de estacionamento regulamentado, nós ampliamos, modificamos, estabelecemos o estacionamento em 45 graus, nós colocamos os semáforos, lá na Vila Santana não tinha sinalização semafórica, na Avenida Invernada não tinha. Então, a questão do pedestre, o semáforo para pedestre na área central, havia 2 pontos apenas, então hoje praticamente todo o centro da cidade ele é dotado da fase da sinalização para o pedestres, né? Então, criamos programas de educação de trânsito, que participou, inclusive, do Programa Nacional de Educação de Trânsito da Volvo, nós disputamos, buscamos, né? E eu acho que tem o doutor Almeida também, que é o meu sucessor, eu acho que também deve estar dando continuidade, é uma pessoa que eu admiro muito e tenho o maior respeito por ele. Inclusive, a Prefeitura apresentou recentemente um plano de mobilidade urbana, né? O que você acha disso? Olha, o plano de mobilidade urbana, ele está sendo apresentado em função de uma lei federal que estabeleceu que todos os municípios com mais de 100 mil habitantes, alguma coisa assim, tem que cumprir essa tabela. De certa forma, nós vínhamos fazendo muita coisa que o plano de mobilidade urbana estabelece, nós já vínhamos fazendo, né? Não com essa denominação, ele já vinha fazendo. Então, eu acredito, eu não participei, agora até pelo fato de ter participado na administração anterior, eu me sentia eu não me sentia confortável ficar debatendo. Então, acho que agora é esse grupo que está aí, eles que façam, né? Mas ele vem buscar soluções, mas muitas delas, elas já se encontram aí, né? Então, a questão dos deficientes físicos, as vagas, uma das coisas que nós triplicamos a quantidade de vagas para idosos, fomos nós que instituímos, né? E para o deficiente físico também, criamos o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, foi na gestão com o Marcos, que originou da Secretaria dos Transportes também. E você acha que o transporte público está deficiente, por isso que as pessoas compram muitos carros, ou você acha que é uma questão de uma situação financeira do governo federal? Né? Como que você vê o transporte público, na realidade, é difícil você encontrar uma cidade que você fala, olha, lá funciona, lá é o ideal. Valinhos tem uma vantagem em relação ao transporte público, que ele é das poucas cidades que ele é integrado com o sistema metropolitano. Antigamente, se você fosse no Macuco, você tinha que pegar um ônibus, descer, pegar outro, pagar outra passagem. Hoje, pelo fato de ser um sistema integrado, e isso foi criado no governo do Vitório, não é? Estou sendo bastante franco na minha posição. Então, isso daí beneficia bastante. Você paga uma passagem, então desonera, de certa forma, o usuário. Agora, o transporte público carece de uma fiscalização constante da administração municipal, no caso da metropolitana estadual. Você não pode deixar à vontade, porque o empresário, na realidade, ele visa lucro, né? E o gestor público, ele visa a qualidade de serviço. Então, você tem que estabelecer esse equilíbrio, né? Então, é dentro dessa perspectiva. O presidente da Câmara, o atual, o vereador Lorival, ele tem um trabalho muito intenso com relação ao retorno do trem de passageiros por região. O que você acha disso? Olha, inclusive, tanto o prefeito Marcos, inclusive, e eu, né? Estivemos participando de todos os movimentos que se iniciou lá em Louveira, inclusive o vereador Lorivaldo, né, participou de todos os encontros que teve aí, no sentido de se estabelecer, estender a linha de trem que sai de São Paulo, que já vinha até Jundiaí, até Campinas e comparado aqui em Valinhos. Vinhedo também. Então é um movimento que cresceu através, inclusive, com o sindicato dos ferroviários, as câmaras municipais, a própria ordem dos advogados.
eu não sei como a gente sai um pouco do foco, né? Eu não sei como que está esse movimento hoje, mas era um movimento muito forte, nós tínhamos diversos deputados participando, o prefeito Marcos ajudou bastante também, né? É um incentivador, e ademais, o que a gente se questionou é que a questão do transporte ferroviário, a extensão até Campinas, você já tem o leito ferroviário, né? Então, assim, você não tem que desapropriar nada, então é uma questão de interesse público mesmo, né? Então, nós temos aí, foi dada a concessão do serviço rodoviário para a ALL, né? Que é uma empresa particular, mas só que ela só é transporte de carga, e na realidade, isso aí, eu acredito que mais anos, menos anos, isso aí vai estar acontecendo, sim. E vai ajudar muito o Valiense, Não, né? Toda a região, todo esse corredor aqui de Campinas, São Paulo, vai se beneficiar. E como foi sua experiência como secretário de Serviços Públicos na Prefeitura? Que ano isso ocorreu? Olha, eu fui de Serviços Públicos, foi de 89 a 92. Também, né? antes de ser vereador. Então. Antes de ser vereador. Então, a gente teve a oportunidade de implantar, na época que ficava na minha pasta, o aterro sanitário de Valinhos, né? E ele chegou a ser modelo, né? de como você coletar o lixo, tratar do lixo, né? Fazer impermeabilizar. E um fator muito importante que houve nessa época foi que as empresas de grande porte, se você pega, era Clark, que agora é Eaton, né? A Rigesa, a Unilever, enfim, todas as indústrias se cotizaram, né? Se reunindo de uma forma bastante transparente para implementar as obras necessárias. Então foi muito importante, foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive, né? Junto com o pessoal da CETESB, monitorando, acompanhando. Só para você ter uma ideia, o aterro sanitário de Valinhos, no governo do Marcos... No primeiro. No primeiro governo do Marcos, ele era monitorado toda a área, nós tínhamos lá 28 pesômetros, né, colocados. O que é o pesômetro? Pesômetros são postos, né, que ficam, qualquer contaminação, qualquer coisa que possa acontecer onde está acondicionado o lixo, né, depois que vinha a máquina, né, se tiver algum vazamento, alguma coisa que pudesse comprometer o lençol freático, você já tinha, mensalmente tinha uma empresa que vinha lá, não, aqui está tudo bem, está tudo... Então, tudo isso aí acabou, me parece que não sei como é que está mais isso daí, né? Nos outros dois mandatos do Marcos também não tinha mais o aterro? Nos outros mandatos o lixo já não estava mais sendo depositado, que exauriu a capacidade de colocar... Quer dizer, não foi que assim, alguém acabou aqui, acabou naturalmente. Exatamente, então foi muito assim, cemitério, a questão do combate à dengue, né? De você ir lá no cemitério, lá furar vaso, né? Uma coisa que eu acho importante no governo do Marcos, a gente pôde fazer lá também, foi a questão antigamente havia um monopólio os carneiros, né, os túmulos. Então era uma empresa que fazia, então foi municipalizado. Uma outra coisa também, a questão do corte de mato. Então a pessoa deixava... não cortava, então tinha pessoas que moravam vizinhos a terrenos que tinham mato. Então a gente estabeleceu, se a pessoa não cortasse, a prefeitura ia lá, cortava, depois mandava a conta. Então foi um período de aprendizado, né? E também muito produtivo em termos de administração municipal. Então você foi primeiro secretário de Serviços Públicos, né? Isso. Na época era Secretaria de Transportes e Serviços Públicos. Depois vereador. Depois eu fui vereador, depois eu retornei como secretário de Segurança, Transportes e Trânsito. Daí foi desvinculado as duas secretarias, né, que eu acumulava as duas. Daí eu passei a ser só secretário de Transportes e Trânsito. E hoje você está afiliado a algum partido? Você era do PSB? Eu me filiei, eu fui um dos fundadores, a ficha número 1 de filiação do PSB em 1994, quando eu era vereador, né? Então eu me desliguei do PMDB para criar o PSB, que era aliado do PMDB até então, né? E eu me desfiliei agora do PSB
Exatamente agora, em julho agora, faz um mês que eu me desfiliei, houve uma questão, não em função do PSB em nível nacional ou estadual, mas sim em função do PSB local, né? Foi feita uma convenção aí que eu acho que não foi de uma forma que deveria ser feito, democrática, não se comunicou os filiados, né? Em uma semana fizeram tudo de uma forma, eu não participei, eu falei que não ia participar, o presidente não tomou nenhuma iniciativa, então eu entendi melhor, falei, bom, acho que não é a minha casa, aí eu me desliguei, tá? Apesar assim, em termos políticos, o meu voto seguramente seria para o Eduardo Campos, que a gente lamenta muito, né, essa tragédia que aconteceu com ele. E hoje você participa da política de alguma forma ou você está bem afastado? Olha, eu não sei exatamente, como eu me desfiliei do partido agora, mas obviamente eu tenho, né, contato com o grupo político do qual que a gente sempre atuou, né? Que é do ex-prefeito Marcos, que é do ex-prefeito Marcos, né? Então, mas a política é uma coisa que você nunca acaba saindo dela, né? E a minha mãe sempre falava uma coisa, ela falava assim, sarna com gosto não coça. Isso é bom. Então acaba nunca saindo. Então você acompanha o trabalho dos vereadores aqui da casa? Sim, pelo jornal. Eu não venho assistir aqui, mas eu sempre acompanho pelo jornal. Tenho, né, minhas críticas, também eventuais elogios, né? Mas a gente acompanha. O que você vê de mais diferente da época que você foi vereador, 20 anos atrás, para agora? Olha, na nossa época de vereador, você não tinha uma estrutura, aquilo que você falava ficava gravado só naquela fita cassete, né? Então não tinha nenhum meio de divulgação, né? E hoje a gente percebe que existem muito mais outros meios. Então mudou muito, né? A TV você acompanha? A TV Câmara Valinhos? O meu canal que eu tenho, né? Ele não a Sky, né? Fazendo propaganda da Sky aqui, né? Ela nem é propaganda. A diferença é que a Sky ela não transmite, a TV a cabo, né? Que fala, né? Eu não tenho assim acompanhado. Então, acompanho mas o pessoal vem sempre falar comigo. Olha, falando, hein? Mas tem internet também, você pode acompanhar a TV Câmara pelo site da Câmara. Seria uma boa ideia. Em ano eleitoral, que conselho que você passa para a população brasileira, especialmente a valinhense, de como votar e o que pode fazer aí para melhorar? Nós temos aí, tem candidatos que são da cidade e são candidatos que não são da cidade. Agora, o fato de ser da cidade não é porque é o melhor, porque nós temos o Jonas Donizete, por exemplo, é um candidato de Campinas, e ele ajudou muito mais Valinhos do que candidatos mais ligados à cidade, né? Então, isso daí é muito relativo. Mas eu acho que a escolha do candidato, eu acho que a pessoa tem que analisar o que ele fez, o passado. Hoje, através da internet, você tem como saber em quem você vai votar. Antigamente já era mais difícil, hoje você tem como fazer, mensurar a capacidade. E também não ficar assim, na ilusão, porque as promessas estão aí, né? Então, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a gente sabe que não é bem por aí. Então, eu acho que qualquer pessoa que queira, né, principalmente em função dos canais de comunicação, os meios de comunicação que existem hoje, você pode sim escolher o seu candidato e, obviamente, a gente vai partir para que as pessoas se identifiquem com o seu lado político, com o seu partido, alguma coisa. E em todos os partidos tem aqueles que são bons e tem aqueles que não são bons, né? Então aí tem um belo cardápio aí. Ademir, muito obrigada pela sua presença aqui. Gostaria só que você fizesse umas considerações finais aí para quem está nos ouvindo. Eu agradeço aqui, até eu me senti bastante à vontade com amigos, né, de velhos tempos aí, e parabenizar vocês aqui pela iniciativa, né, esse local, tudo, e dizer para vocês aí que eu estou à disposição, e eu me sinto muito satisfeito. E parabenizo você também pela forma que conduziu este programa aqui.
Muito obrigada. E a Câmara agradece também a sua presença em nome do presidente Lorival. E a gente não vai faltar oportunidade para que outras vezes possamos conversar aqui no Sala de Visitas. Estou sempre à disposição. E o Sala de Visitas retorna amanhã, quinta-feira. Você acompanha aqui pela TV Câmara, pelo site da Câmara e também pelo canal 4 da NET. Na sexta-feira tem o telejornal Câmara em Notícias com o apresentador Gustavo Schiesaro. Até lá!